Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brento Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje a gente vai analisar juntos aqui na prática um fundo imobiliário, certo? A gente vai estudar esse fundo do zero. Eu escolhi uma das opções que eu tenho na minha carteira, um dos fundos que eu tenho na minha carteira. E aí a gente vai estudar junto hoje esse fundo, vai analisar seus indicadores, vai ver ali como que eu faço a minha análise, quais indicadores que eu uso, quais parâmetros que eu uso para escolher os meus fundos imobiliários, certo? Então, caso você queira começar a investir em fundos imobiliários, ou até se você já investe em fundos imobiliários, fica ligado até o final desse vídeo aqui, que tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então, vamos lá pro vídeo. Então, antes da gente começar aqui a nossa análise juntos aqui do nosso fundo imobiliário, como eu disse lá no início do vídeo, eu vou escolher um dos fundos, um dos ativos que eu tenho na minha carteira, um dos fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira, e aí a gente vai analisar juntos esse fundo aqui na prática, certo? E aí eu vou te mostrar quais indicadores que eu uso, qual que é o racional que eu uso para estudar, para analisar e para escolher os meus fundos imobiliários, certo? Então a gente vai fazer isso juntos aqui na prática, um procedimento aí bem objetivo e bem simples para você estudar, para você analisar e aí futuramente escolher os fundos imobiliários para você investir, certo? Então, vamos lá. Bom, então agora a gente está aqui na tela do Funds Explorer, certo? Que é um site que a gente já vem utilizando aqui bastante nos nossos vídeos, é um site que a gente já utilizou várias vezes aqui no nosso canal, certo? É um site muito bom e que eu mais utilizo para estudar os fundos imobiliários, certo? Então é por meio dele que a gente vai fazer o nosso estudo, vai fazer a nossa análise. E aí dentro do Funds Explorer você pode estudar, você pode encontrar vários fundos imobiliários disponíveis aí na nossa bolsa, certo? E aí caso você queira conhecer o Funds Explorer, eu vou deixar o link dele no primeiro comentário aí do nosso vídeo, certo? E na descrição, aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, continuando. O fundo que eu vou escolher é o VISC11, certo? É um dos fundos que eu tenho na minha carteira aí, é um fundo de tijolo que investe em shoppings, tá bom? Eu vou digitar aqui VISC11 na pesquisa e é um dos meus fundos favoritos, certo? É um fundo aí de shopping, um fundo que vem crescendo e vem se desenvolvendo bastante nos últimos tempos. E aí eu escolhi essa opção para a gente utilizar no nosso vídeo de hoje, certo? Então tá aqui VISC11, 20 Shopping Centers, fundo de investimento imobiliário. E aí o primeiro ponto que eu gosto de analisar em um fundo imobiliário é justamente qual o setor de atuação desse fundo. Primeiro aí, se é um fundo de tijolo, se é um fundo de papel. Só lembrando aí que os fundos imobiliários de tijolo são aqueles fundos que investem em imóveis físicos em si, seja na compra ou na construção de um imóvel. E aí, por outro lado, tem os fundos de papel, ou seja, são aqueles fundos imobiliários que investem em papéis, que investem em ativos de renda fixa ligados aí ao setor imobiliário. Então, aí nesse ponto de identificar qual que é o setor, qual que é o segmento de atuação do fundo, que é o primeiro ponto que eu gosto de analisar em um fundo imobiliário, a gente vai vir aqui na parte de descrição do fundo, certo? E aí, como eu já falei antes, o VISC11 é um fundo de shopping e a gente pode ver isso aqui, ó. O VISC11 é um fundo imobiliário do tipo de tijolo, ou seja, que investe em imóveis físicos em si, e seus investimentos são destinados majoritariamente em aplicações dos empreendimentos de shoppings. Então, o VISC11 é um fundo de tijolo que direciona os seus investimentos para a parte de shopping, seja para construção ou para compra de novos shoppings. Então, aqui nessa parte da descrição do fundo que você está estudando, aqui dentro do Funds Explorer você pode encontrar várias informações sobre o fundo em questão, certo? Então, você vê aqui que é um material bem vasto, com várias informações sobre o fundo que você quer estudar, que você quer analisar. Então, esse é um ponto bem importante que eu gosto de ver em um fundo, certo? Que é basicamente ali ver qual que é o setor, qual que é o segmento que aquele fundo está aportando, o seu portfólio está fazendo ali os seus investimentos. Então, visto essa parte do setor de atuação, do segmento de atuação daquele fundo imobiliário, agora a gente vem para a parte mais numérica, por assim dizer, da nossa análise, certo? E aí os próximos indicadores que eu gosto de analisar em um fundo imobiliário é justamente a liquidez diária, certo? E o que é a liquidez diária? É basicamente um indicador que mostra se aquele fundo se ele tem uma boa quantidade de negociações na bolsa diariamente, certo? E aí, quanto maior a liquidez diária de um fundo, mais fácil é você comprar ou vender as cotas daquele fundo. Então, busque sempre por fundos imobiliários que tenham uma boa liquidez, certo? Porque com a liquidez alta, você vai conseguir comprar facilmente as cotas daquele fundo. Então, a gente observa aqui que a liquidez diária do VISC11 é de basicamente aí 25 mil negociações diárias, então é uma liquidez diária bem interessante, certo? Então, isso mostra que o VISC11 ele é um fundo que ele tem uma boa quantidade de negociações por dia. Então, isso mostra aí que ele é um fundo bem líquido, é um fundo aí bem fácil de você comprar e de vender as suas cotas. Bom, um outro indicador que eu gosto de analisar, que eu gosto de observar em um fundo imobiliário é justamente o seu patrimônio líquido, certo? E o que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido de um fundo é basicamente a soma de todas aquelas riquezas de um fundo imobiliário. Então, juntando aí caixa, juntando o portfólio daquele fundo, ou seja, quanto que aquele fundo tem
em imóveis, em reservas, em caixa. Então, juntando tudo isso, a gente encontra o patrimônio líquido daquele fundo, e aí a gente observa que o patrimônio líquido do VISC11 está na casa dos 2 bilhões de reais atualmente, certo? Então é um patrimônio líquido aí bem robusto, então isso mostra que é um fundo bem forte financeiramente, que tem um patrimônio bem interessante. Então esse é um outro ponto bem interessante que me levou a investir nas cotas do VISC11. Bom, então agora analisados aqui a liquidez diária e o patrimônio líquido desse fundo, um outro indicador que eu gosto muito de observar é justamente o seu dividend yield, certo? É o dividend yield daquele fundo imobiliário. E o dividend yield é basicamente essa porcentagem que vai mostrar quanto que do valor que eu vou investir naquele fundo, que ele vai me pagar, que ele vai me remunerar em proventos, em rendimentos todos os meses. Então aqui a gente observa que o dividend yield do VISC11 é de exatamente 0,70% ao mês, certo? Claro que esse valor ele pode ir variando, mas na média é um valor de 0,70% ao mês. Então isso mostra que do valor que você investir nas cotas do VISC11, você vai receber ali algo em torno de 0,7% ao mês na forma de rendimentos, na forma de proventos. Então esse é um indicador também bem interessante do VISC11, certo? Só lembrando aí que um valor interessante de dividend yield mensal para você analisar em um fundo imobiliário é algo em torno de 0,6% até 1% ao mês. Já é um dividend yield bem aceitável e bem considerável e é um indicador bem ok para você investir em fundo imobiliário, certo? Então a gente vê que nesse ponto aqui do dividend yield, o VISC11 ele também é um fundo que é bem agradável ao seu investidor, certo? Então esse é um outro ponto que o VISC11 ele leva uma boa vantagem e que me fez escolher investir nas cotas desse fundo. Bom, e um outro indicador que eu gosto de analisar em um fundo imobiliário é exatamente o seu P sobre VP, certo? Que é justamente ali, que é basicamente um indicador que vai mostrar se a cota daquele fundo, se o preço da cota daquele fundo está sendo negociado ali acima ou abaixo do seu preço justo, certo? Então, o que isso significa? Se o PVP ele estiver acima de 1, indica que as cotas daquele fundo estão acima do seu preço justo. Ou seja, você estaria pagando um pouco mais caro para investir na cota daquele fundo. E, por outro lado, se o PVP estiver abaixo de 1, indica que o preço atual daquela cota, na cotação, no momento que você está analisando aquele fundo, o preço atual daquela cota está abaixo do seu preço justo, está abaixo do preço do que ela realmente vale. Então, você estaria comprando aquela cota daquele fundo com, digamos assim, com um desconto. Então, é bem importante você analisar o PVP do fundo que você quer estudar, do fundo que você quer comprar suas cotas, para você ver se está num preço interessante, está acima do seu preço justo ou não. Então, aí, com base no que a gente conversou, a gente vê aqui que o P sobre VP do VISC11 está aí no valor de 0,93, certo? No momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, isso mostra que a cota daquele fundo está sendo negociada ali abaixo do seu valor patrimonial, está sendo negociada ali abaixo do seu preço justo. E aí a gente pode até confirmar isso, vendo aqui que a cota do fundo está sendo negociada ali na casa de R$ 107 reais, e logo aqui embaixo a gente vê que o valor patrimonial daquela cota, ou seja, o valor que aquela cota realmente vale, por assim dizer, é de justamente R$ 114,72, certo? Então a gente vê aí que existe uma diferença entre o preço que o fundo está sendo negociado e o preço que aquela cota realmente vale. E aí a gente confirma e constata que o preço que ele está sendo negociado, esse fundo aqui em questão, está abaixo do que o preço, do que o valor patrimonial do que suas cotas realmente valem. Bom, e um outro ponto muito importante para você observar, para você analisar em um fundo imobiliário, é justamente a sua taxa de administração, certo? E o que é uma taxa de administração nos fundos de investimentos imobiliários? É basicamente a remuneração que você paga para a gestora daquele fundo para fazer a gestão, para fazer a gerência desse fundo imobiliário. E aí é muito importante que você analise essa taxa de administração para você ver ali se o fundo não está cobrando uma taxa muito alta e fazendo com que você perca um pouco do dinheiro, certo? Então é sempre importante você estar bem atento às taxas de administração que o fundo que você está querendo investir está cobrando, certo? E aí a gente consegue ver essa taxa de administração aqui no Funds Explorer, certo? Então vamos aqui, descendo aqui nas informações básicas do VISC11, a gente consegue aqui achar a taxa de administração do VISC11, que está aí na casa dos 1,35% ao ano, certo? Então é uma taxa aí bem considerável e bem aceitável para um fundo imobiliário. Lembrando aí que um valor referência para você estudar, para quando você for analisar o seu fundo, busque por uma taxa de administração que fique ali em torno de 1 até 1,5% ao ano, certo? Se a taxa do fundo que você quer estudar, que você está analisando, estiver nesse intervalo de 1% até 1,5% ao ano, é uma taxa considerada ok, uma taxa considerada aceitável, certo? Para você investir e para você comprar as cotas daquele fundo imobiliário. Bom, então visto aí essa parte de taxa de administração daquele fundo, que é basicamente aquela remuneração que você paga para a gestora do fundo, você também precisa ver se aquele fundo tem taxa de performance e tem taxa de gestão. No caso aqui do VISC11, ele não cobra taxa de performance, nem taxa de gestão, certo? Que são basicamente taxas ali extras, taxas adicionais, além da taxa de administração,
que um fundo pode cobrar, certo? Que, como o nome sugere, a taxa de performance. É aquela taxa que o fundo vai cobrar se ele atingir um certo desempenho anual, certo? Então é bem importante que você fique bem sempre atento a essa parte das taxas cobradas pelo fundo imobiliário que você quer investir. Bom, e seguindo aqui na nossa análise, um outro ponto que eu gosto de analisar nos fundos imobiliários, principalmente nos fundos de tijolo, que são aqueles fundos que investem em imóveis, é basicamente a quantidade e a disponibilidade dos imóveis pertencentes ao portfólio daquele fundo. E aí a gente consegue ver isso também aqui no Fundos Explorer, certo? A gente vai ver aqui o portfólio do VISC11. Então a gente já vê aqui que o VISC11, no portfólio atual dele, ele tem 15 ativos distribuídos aí em 10 estados. Então a gente vê que é um fundo que tem uma boa distribuição, que tem primeiro uma boa quantidade de imóveis no seu portfólio, ou seja, ele tem aí 15 shoppings no seu portfólio, então é uma quantidade bem aceitável e bem considerável para um fundo imobiliário, certo? E aí esses 15 imóveis, esses 15 shoppings, eles estão bem distribuídos, certo? Então é um fundo aí que ele tem uma boa quantidade e tem uma boa distribuição dos imóveis do seu portfólio. E aí, caso você queira se aprofundar um pouco mais nessa parte de imóveis, aqui no Fundos Explorer, eles também mostram os imóveis pertencentes ao portfólio desse fundo, certo? Então a gente vê aqui Center Shopping Rio, Shopping Iguatemi, Florianópolis, então você consegue ver todos os shoppings, todos os imóveis pertencentes ao portfólio daquele fundo, certo? Tem aqui o Crystal Shopping em Curitiba, Shopping Iguatemi Fortaleza, então você vê que esse fundo ele tem uma boa quantidade de imóveis, tem bons ativos e tem uma boa distribuição dos seus imóveis. E aí você imagina aí que tem esses shoppings presentes nesse fundo, eles têm aí centenas, alguns deles milhares de inquilinos dentro desses shoppings, certo? Então esses inquilinos eles pagam todos os meses os seus aluguéis para esses shoppings, e esses aluguéis vão lá para o fundo imobiliário e o fundo distribui parte desses aluguéis para nós cotistas que investimos nas cotas desse fundo. Bom, e seguindo aqui na nossa análise, o último indicador que eu gosto de analisar em um fundo imobiliário, principalmente os fundos de tijolo, é basicamente um indicador de vacância, tanto vacância física como vacância financeira, certo? E aí a gente consegue também analisar esse indicador aqui no Fundos Explorer, então a gente pode aqui apagar os indicadores que não são tão úteis para a gente. Então eu tenho aqui a vacância física e a vacância financeira do VISC11. E o que é essa parte de vacância? Principalmente a parte de vacância física. O que isso significa? Bom, a vacância física significa ali basicamente a área que não está ocupada daquele portfólio daquele fundo. Então imagine aí que o VISC11 ele fosse toda uma área, por assim dizer. Se ele fosse uma área, a vacância física do VISC11 seria aquela área ali que não está ocupada por imóveis dentro daquele fundo imobiliário, certo? Então é muito interessante que você observe a vacância física do fundo que você quer investir, para você ver ali se a área desocupada daquele fundo não é tão alta e se não afeta em tão grande escala aquele fundo imobiliário. Bom, e o valor referência aí para você utilizar na sua análise, tanto para a vacância física quanto para a vacância financeira, é um valor ali entre 5% até 10%, certo? Até um valor ali de 10% de vacância é um valor considerável ok, certo? É um valor considerado aí aceitável para um fundo imobiliário. Então a gente consegue ver aqui a vacância física do VISC11 em fevereiro do ano passado era de 7,9% e veio que meio se mantendo essa taxa, certo, ao longo do tempo. E aí o último dado apresentado pelo fundo de vacância física foi ali justamente em janeiro de 2022, com a vacância física ali na casa dos 8,3% em relação ao seu total de área ocupável. Então você vê aí que a vacância física do VISC11 é uma vacância aí considerada aceitável, certo, e bem administrável, ou seja, é uma vacância aí de apenas 8% em relação à sua área total, certo? E aí, como você deve ter percebido aqui, a vacância financeira, ela não vem aparecendo aqui. Então isso significa que esse fundo ele não tem inquilinos aí que estão em dívida com o fundo. Então isso é um outro ponto bem aceitável e bem importante do VISC11, o que mostra que, apesar dele ter uma certa vacância física, ou seja, apesar dele ter uma certa área não ocupada, um outro ponto bem importante do fundo é que ele não tem uma vacância financeira, ou seja, ele não tem inquilinos em dívida. Então essa foi a nossa análise do nosso fundo imobiliário, certo? Esse foi todo o racional que eu utilizo e que eu aplico nas minhas análises, nos meus estudos dos meus fundos imobiliários, certo? Eu tentei ser o mais objetivo possível, fazer uma análise ali bem prática e bem simples para você entender e para você utilizar nos seus estudos, certo? Então, como você viu aí, todos os indicadores que eu utilizo nas minhas análises, aí, desde o setor de atuação do fundo, o patrimônio daquele fundo, o dividend yield daquele fundo, a parte ali de quantidade e distribuição dos ativos pertencentes ao portfólio daquele fundo, ou seja, os imóveis pertencentes àquele fundo, a parte das taxas de administração, taxa de performance, a parte de vacância física e vacância financeira. Então, são todos esses indicadores que eu uso na minha análise, nos meus estudos dos meus fundos imobiliários. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, certo?
Foi um vídeo que eu tentei fazer da forma mais simples e mais objetiva possível, para você ver como que você faz para analisar um fundo imobiliário do zero até você fazer o seu primeiro investimento ou não naquele fundo que você estudou, que você analisou, certo? Então, no mais, é isso. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like aqui embaixo, certo? Deixa um comentário aqui falando se você já estuda, se você já analisa, já investe em fundos imobiliários. Deixa um fundo aqui que você quer investir, que eu posso te ajudar a analisar e estudar esse fundo imobiliário, tá bom? Então, no mais, é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, certo? Para ajudar a gente a crescer esse canal, que só tá começando. Então, no mais, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!